Olá! O Trabalho Legal com os principais acontecimentos de 2017 está no ar e vai mostrar a reinauguração do Memorial do MPT. Chega de trabalho infantil. Campanha teve repercussão nacional. Vamos relembrar ainda os vencedores do Prêmio MPT de Jornalismo 2017. Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Em agosto foram inauguradas as novas instalações do Memorial do MPT. A cerimônia contou com a presença de atuais e ex-membros do MPT, servidores e familiares. O espaço foi renovado com a ajuda de uma equipe da Procuradoria-Geral do Trabalho. E a coleta de documentos, nós ligamos para alguns colegas, as coisas que eu tinha eu trouxe. Nós temos alguns colegas que ainda estão na ativa do primeiro concurso, procuramos alguma coisa com eles. Foi aquele trabalho de ir garimpando, entendeu? Foi assim que a gente conseguiu formar até aqui. No memorial é possível acompanhar, através de vídeos, fotos e documentos, toda a história do Ministério Público do Trabalho, desde a criação das leis trabalhistas até os dias atuais. A exposição conta com essa linha do tempo, com os principais fatos que marcam a trajetória do órgão. Na parte de cima, os relacionados com o MPT. No centro, a formação da instituição. E na parte de baixo, datas de destaque, como a promulgação da Constituição de 1988. Para o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, é um momento de reflexão para projetar o futuro. É sempre importante que a gente olhe para frente, que a gente se programe para o futuro, que a gente faça um trabalho estratégico para o futuro, prospectivo, mas sempre preservando tudo que foi feito, todos os espaços que foram conquistados, todo o trabalho realizado. O presente é uma construção do passado e o futuro, ele é o passado mais o presente. A revitalização do memorial faz parte do Plano Nacional de Gestão Documental de Memória Institucional do CNMP, que visa a preservação da memória de todos os ministérios públicos. É um passo muito largo que é dado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e que o MPT atende com muita rapidez, com muita celeridade, reinaugurando esse espaço, que é um espaço de reflexão, que é um espaço de autocrítica, onde os membros poderão olhar o passado, ver a experiência que foi aurida ao longo dos tempos, buscar nos bons exemplos, as razões para continuar essa luta na afirmação dos valores que tangenciam a atuação do MPT. E essa história pode ser acompanhada por todos. O Memorial do MPT é aberto para visitas de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas, na Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília. Durante todo o ano, o MPT promoveu e participou de debates sobre os rumos do direito trabalhista no país. Os rumos do judiciário após as mudanças de mais de 100 artigos da CLT estiveram no centro das discussões. O essencial é que o Ministério Público continue com seu viés de resistência à reforma trabalhista, de manter o espírito de indignação junto aos procuradores, entendeu? Porque entendemos que a reforma trabalhista ela é prejudicial aos direitos sociais, entendeu? Inclusive, de certa forma, negando instituições democráticas como a participação do sindicato em várias discussões. Os coordenadores nacionais do Ministério Público do Trabalho discutiram pontos polêmicos sobre a reforma trabalhista. A gente está lutando com as armas que tem, mas o cenário a gente está acompanhando bem na mídia de desconstrução dos direitos sociais. Então, eu não tenho como te dar uma previsão, mas o cenário, infelizmente, não é dos melhores. Mas nossa instituição vai cumprir o nosso papel. Estar de acordo com convenções internacionais é um ponto essencial, segundo o ministro Lélio Bentes. As leis ordinárias, elas estão submetidas, obviamente, ao crivo da constitucionalidade, elas precisam estar de acordo com os princípios e preceitos constitucionais e também
tem que estar de acordo com as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, que tem status, segundo o Supremo Tribunal Federal, de um status infraconstitucional, mas supralegal. Estão, portanto, acima das leis. Para o Ministério Público do Trabalho, as mudanças precarizam as relações entre empregador e trabalhador. São muitos pontos polêmicos, como, por exemplo, a questão do negociado sob legislado, né, que haveria possível ofensa a normas internacionais, à própria Constituição Federal, também a pejotização ilimitada como prevista, o trabalho intermitente. São muitos pontos, a gente poderia falar aqui durante horas, porque basicamente toda reforma trabalhista traz pontos muito polêmicos. Houve, na verdade, um verdadeiro desmonte do direito do trabalho. Em relação ao teletrabalho, é que a nossa Constituição ela não discrimina o teletrabalhador. E não é da condição do teletrabalho, da condição intrínseca do teletrabalhador, a de estar imune a qualquer controle de jornada. Então, o teletrabalho, seja em domicílio, seja em home office, seja onde for, ele eventualmente está sob controle de jornada, de tempo de trabalho. O Procurador-Geral do Trabalho explica que o MPT continuará buscando o enfrentamento às más condições de trabalho. O Ministério Público do Trabalho, a função constitucional dele é a defesa dos direitos sociais. E os direitos sociais não são apenas aqueles que estão escritos na CLT, nem no artigo 7º da Constituição Federal, mas um todo. Por exemplo, a defesa do direito maior, que é o direito à dignidade do trabalhador. E o Ministério Público vai atuar, sim, para defender a dignidade do trabalhador, para defender o direito ao contrato de trabalho e condições de trabalho que garantam a saúde e segurança do trabalho, além das condições mínimas. Logo depois do intervalo, os vencedores do Prêmio MPT de Jornalismo 2017. Em 1 minuto. Em 2017 foi o ano em que 34 reportagens de destaque no combate às irregularidades trabalhistas foram premiadas pelo MPT. Foram premiados 34 trabalhos jornalísticos. As categorias regionais e nacionais foram fotojornalismo, jornal impresso, radiojornalismo, repórter cinematográfico, revista impressa, telejornalismo, webjornalismo e universitário. 2 prêmios especiais foram destaque: fraudes trabalhistas e MPT de jornalismo, no valor de R$ 45 mil cada. A premiação total foi de R$ 400 mil. Os recursos foram resultantes de acordo judicial em ação movida pelo MPT de Pernambuco, celebrado na 11ª Vara do Trabalho de Recife. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, abriu a premiação e destacou o papel da mídia como parceira na luta pelos direitos dos trabalhadores e no combate às irregularidades trabalhistas. É muito importante que haja essa interação entre a imprensa, que por alguns é chamado de quarto poder, e entre o Ministério Público, que também já foi chamado de quarto poder, mas que ambos nada mais são do que prestadores de serviço ao nosso país. Foram 422 trabalhos escritos de diversos veículos de comunicação do país. O objetivo do prêmio é estimular jornalistas a denunciarem trabalhos ilícitos. Surpreso, o jornalista Márcio Anastácio fala como foi ser o vencedor da categoria Prêmio Especial Fraudes Trabalhistas pela web reportagem Shopping, onde a flexibilização das leis trabalhistas já chegou. Eu tomei um susto, porque eu pensava que estava finalista na categoria web jornalismo.
e aí meu nome não foi chamado e eu fiquei apreensivo. Me chamaram para esse prêmio de fraude trabalhista, que eu acho que eu fiz muito também na obrigação da minha função social enquanto jornalista, de acordo com esse debate que a gente está tendo da precarização do trabalhador. O alagoano conta como foi a experiência de trabalhar em um shopping para fazer a matéria e como a reforma trabalhista pode impactar de maneira negativa esses empregados. Eu passei mais de 10 dias trabalhando no shopping para poder absorver, sentir o que os trabalhadores sentem e produzir esse conteúdo para entregar à população e dizer de uma forma jornalística de que algumas questões da reforma das leis trabalhistas, elas não privilegiam exatamente o trabalhador. Ele acredita que a mídia precisa olhar mais para o trabalhador e a precarização das relações de trabalho. O que eu tiro é que a gente tem que olhar mais para o trabalhador, né? O Ministério Público do Trabalho faz muito bem isso, mas é necessário que haja apoio de outras instituições. O trabalhador do shopping é um trabalhador extremamente precarizado, né? E muitas vezes invisibilizado. A gente às vezes passa pelo shopping, está lá todo mundo muito bonito, todo mundo muito bem maquiado, mas a realidade desses trabalhadores às vezes chega a ser análogo à escravidão. E a premiação foi dos alagoanos. Os vencedores na categoria Prêmio Especial MPT de Jornalismo também são de Alagoas. Pela primeira vez, a categoria Repórter Cinematográfico recebeu o prêmio principal da noite, com os profissionais Wellington Soares, Marcelo Henrique de Oliveira Moura e José Pereira de Lima, pela reportagem Sururu, a cadeia produtiva da miséria. O Wellington conta como foi triste mostrar a exploração de crianças. Deparar com crianças, no lugar de estar na escola, tá catando sururu com os pais, que a única renda que os pais têm era o sururu, então não tinha que ter alguém para ajudar e não tem outra pessoa, não tem a quem pagar, então tinha que ser as crianças ajudando. Você chegar na lagoa de meia-noite até 6 da manhã, sem nenhuma proteção. Eu vi que um negócio muito doloroso. Ele ainda ganhou mais 3 prêmios e, pelo sorriso no rosto, dá para perceber a satisfação do repórter cinematográfico pelo reconhecimento do seu trabalho. Estou até agora sem acreditar, né? Mas valeu a pena, porque não foi fácil. O Procurador-Geral do Trabalho destacou a qualidade dos trabalhos e também a importância da imprensa brasileira. Todos os que eu assisti são trabalhos excepcionais. Precisamos ainda mais incentivar a que todos levem à sociedade as diversas realidades que vivemos no nosso país. O manifesto Chega de Trabalho Infantil correu o Brasil, levando a bandeira da conscientização contra a exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Este homem já libertou mais de 80 mil crianças do trabalho forçado. Após mais de 30 anos de luta, Kailash Satyarthi recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, por todos os serviços prestados com a ONG em movimento para salvar a infância. Hoje o ativista indiano tem uma meta ainda mais ambiciosa e escolheu o Brasil e a Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília como um dos palcos do lançamento de sua mais nova campanha, 100 milhões por 100 milhões. 100 million young people are victims of violence. That includes slavery, child labor, trafficking, child sexual exploitation, prostitution, denial of education, etc. On the other hand, I have full faith in hundreds of millions of young people in the world who are full with energy and enthusiasm, but they also have a strong element of idealism. They wanted to do something good for the society. So counting on it, I am working with various organizations, governments, faith leaders, institutions, youth groups for this campaign. So 100 million young people who are in better off situations should become the voices, champions and change makers for the cause of 100 million left out young people.
Durante o evento, organizado em parceria com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Kailash elogiou o trabalho realizado no Brasil. So we have to work together to put an end to child labor in all its forms. I applaud the work of the Labor Ministry here and prosecutors and the work of governments in the past and civil society organizations, trade unions. So Brazil has set an example for others and we have to continue with that. E ainda convidou jovens e membros do MPT para serem os primeiros 100 milhões que irão salvar 100 milhões de jovens necessitados. Little bit more. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. O discurso de Kailash vai ao encontro da missão institucional do Ministério Público do Trabalho. Hoje são quase 3 milhões de jovens vivendo em situação de trabalho infantil no Brasil. Para conscientizar e chamar a atenção da população para este triste cenário, o MPT lançou a campanha #Chega de Trabalho Infantil. Uma iniciativa da Cor de Infância do Ministério Público do Trabalho e busca o engajamento de internautas nas redes sociais sobre o trabalho infantil. A campanha conta também com o apoio de artistas, além de um site temático, fanpage no Facebook e canal no YouTube. Essa camiseta, #Chega de Trabalho Infantil, você fazer a hashtag, isso tudo faz parte de uma campanha nacional de sensibilização. Como nós sabemos que a questão cultural é o principal, se não o maior empecilho na erradicação do trabalho infantil, numa sociedade que adultifica as crianças, que supervaloriza o trabalho a qualquer custo, essa campanha, por atingir justamente as mídias sociais, ou seja, está alinhado com o seu tempo, né, que é o tempo digital, é um tempo muito rápido, então nós entendemos que é uma campanha de fundamental importância. Durante o evento, também foi realizada a exposição de pinturas e poemas dos vencedores do prêmio MPT na escola. O prêmio faz parte do Eixo Educação, uma das 3 áreas de atuação do projeto Resgate à Infância do MPT. Nele, crianças que já tiveram algum contato com trabalho forçado são convidadas a exprimir essa experiência em obras de arte. Tô achando que eles estão pedindo um pouco de socorro, né? Seria isso, porque deve ser muito ruim trabalhar, né? Ser infantil, trabalhar e não ser legal também, ser obrigada a trabalhar sendo que eles podiam estar fazendo outra coisa, né? Realizando um sonho ou estudando, por exemplo. Eu acredito que eles conseguiram expressar bem, assim, e às vezes a gente acha que só são coisas que tem no interior, mas tem muito, assim, de São Paulo, que são, assim, cidades grandes, sabe? E é algo que é uma realidade que está tão próxima da nossa e às vezes a gente deixa assim, sabe, de lado. Mas é muito bom que assuntos como esse sejam abordados realmente. A Jéssica e a Marilise participam do programa de aprendizagem, o segundo eixo do projeto Resgate à Infância. Nós vemos no contrato de aprendizagem uma alternativa para que ele seja contratado regularmente por uma empresa e também frequente a escola, porque o contrato de aprendizagem exige a frequência à escola regular e ele vai estar concomitantemente se capacitando, né, tendo uma formação profissional a partir de 14, pode ser até os 24 anos, e vai estar, no mais das vezes, excluído de algum trabalho precoce, onde ele não tem os direitos trabalhistas garantidos. Com o contrato de aprendizagem, a gente garante ao adolescente esses direitos trabalhistas e a frequência à escola regular. É um aprendizado a mais, né? Pra gente, porque muita gente não tem essa oportunidade e pra gente é uma oportunidade a mais e traz mais conteúdo pra gente e a gente fica mais interessado e mais aberto sobre os assuntos, é muito interessante. O terceiro eixo é o de políticas públicas. A meta é erradicar todas as formas de trabalho infantil no Brasil até 2025. Muito já foi feito e agora, com as campanhas e esforço de Kailash, do MPT e de toda a sociedade civil organizada, essa luta está mais próxima de um final feliz. A erradicação do trabalho infantil é uma meta prioritária para o Ministério Público do Trabalho e é a grande luta do Kailash, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz exatamente pela erradicação do trabalho infantil e pela promoção da educação. E nós do MPT estamos alinhados com esse propósito desde sempre.
Dar voz ao trabalhador. Esse é o objetivo do quadro Meus Direitos, uma das estreias do Trabalho Legal no ano passado. Eu queria saber se grávida agora pode trabalhar em locais insalubres. Uma mulher grávida jamais pode trabalhar num ambiente insalubre, porque nós não estamos falando apenas no direito da mulher, nós estamos falando no direito da criança, nós estamos falando no direito à dignidade do cidadão brasileiro. Então, esta pessoa que nem nasceu seria exposta a agentes nocivos ao seu bom desenvolvimento. Então, isso não precisaria ser alvo de maior debate, é alguma coisa que um leigo, alguém que não estude legislação, alguém que não pertença ao Ministério Público, é capaz de responder a esse questionamento dizendo não, há necessidade sim de proteção da saúde da grávida e da saúde do bebê que ela carrega. Já já, os avanços do aplicativo Pardal do MPT. Facilitar a produção de provas relacionadas a denúncias de graves violações a direitos dos trabalhadores, de forma a potencializar a atuação do Ministério Público do Trabalho. Esse é o objetivo do aplicativo Pardal, que desde o lançamento em 2015 recebe mais denúncias a cada ano. Os celulares, adorados pelos jovens e cada vez mais populares. Embora às vezes esquecidas, eles também possuem muitas outras utilidades, além de selfies e redes sociais. Exemplo disso é o aplicativo MPT Pardal. Desde 2015, nas lojas virtuais, a ferramenta é gratuita e tem como objetivo receber denúncias sobre irregularidades trabalhistas. Considerando que cerca de 90% das residências no Brasil têm acesso à internet por meio de celulares, nós buscamos democratizar o acesso ao Ministério Público do Trabalho, as denúncias ao Ministério Público do Trabalho e as notícias de violação, né, de direitos fundamentais relacionados ao mundo do trabalho, por meio desse aplicativo que pode ser baixado pela internet, está disponível há cerca de 2 anos, 3 anos, e nós temos recebido uma quantidade bastante grande de denúncias, porque basicamente ele busca colher provas da irregularidade. Na era do tempo real, o aplicativo se destaca pela coleta imediata de provas. Para fazer a denúncia, basta o usuário enviar um registro da violação de direitos trabalhistas com a descrição do fato. Pode ser uma foto, um vídeo ou até áudio gravado diretamente do aparelho. E é garantido o sigilo dos dados do denunciante. A pessoa, o interessado, diante da mera intuição mesmo de que aquilo viola, porque muitas vezes a pessoa não tem precisamente as informações necessárias para julgar que aquilo é uma violação de direitos trabalhistas, né? Então, por exemplo, quando ele encontra uma criança trabalhando na rua, né? Então, ou vendendo, por exemplo, bebida alcoólica numa feira livre, entre outras situações. No momento em que ela tem a intuição de que aquilo viola o direito de um direito do fundamental, no caso da criança ou do adolescente, ela pode tirar uma fotografia ou filmar a irregularidade ou gravar um áudio, fazer uma descrição da situação, enviar algumas informações importantes para o Ministério Público processar aquela denúncia, ou seja, não pode ser uma denúncia sem conteúdo, não pode ser simplesmente só a imagem, porque a gente não tem como processar, né? Então, quanto mais informações houver sobre o fato que se quer denunciar, melhor vai ser a apuração e mais condições nós vamos ter de promover. E podemos dizer que o aplicativo caiu no gosto dos usuários. Desde que foi criado, o MPT recebeu mais de 4.000 denúncias por meio de dispositivos móveis. E esse número vem crescendo ano após ano. Em 2015, foram 382 denúncias. Em 2016, mais de 1.500. E agora, em 2017,
Foram mais de 2.400 denúncias apenas nos 7 primeiros meses do ano. As avaliações nas lojas de aplicativos, né, são muito positivas, a aprovação é muito boa, as opiniões são muito favoráveis, de modo que o próprio público, usuário do aplicativo, tem nos reportado opiniões muito favoráveis e tem também contribuído com sugestões que são acolhidas para que a ferramenta seja progressivamente aprimorada. Após feita a denúncia, um procedimento de investigação é aberto e distribuído para uma das 24 procuradorias regionais do MPT espalhadas por todo o Brasil. E no ranking das que mais recebem denúncias, tem uma PRT da 2ª região em São Paulo, com mais de 800 registros, seguida pela 15ª em Campinas e a PRT da 1ª região no Rio de Janeiro, ambas com mais de 500 queixas. A ferramenta pode ser baixada de graça nas lojas de aplicativos, tanto na plataforma Android quanto no sistema iOS. A partir daí, com a ajuda de apenas alguns cliques, todos podemos exercer a nossa função de fiscalização. Na verdade, todo cidadão, independentemente do aplicativo, é um fiscal da lei, né? Então, é muito importante que a cidadania venha com essa percepção de que a defesa de direitos é também uma obrigação de qualquer cidadão, a começar por ele mesmo, né? pela sua família, pela sua comunidade, e quando a gente consegue disponibilizar uma aplicação para alavancar, para fortalecer essa percepção do cidadão de que ele é um fiscal dos próprios direitos, no caso, no campo das relações de trabalho, é muito importante. Um alerta feito no ano passado e que vale para 2018. Cuidado com as vagas fraudulentas no mercado de trabalho. Imagine uma vaga de emprego que exige pós-graduação com remuneração de um salário mínimo. Essa é a realidade de algumas ofertas de emprego que estão no mercado, que muitas vezes possuem cargas horárias abusivas. Esse anúncio, veiculado em uma revista, mostra uma vaga oferecida por uma empresa. Nele, o valor da hora paga para o trabalhador é de R$ 4,45, um total de R$ 22,85, o que dá R$ 178 por mês. Nessa outra oferta, postada na internet, o empregador faz restrição de gênero. A empresa aceita somente mulheres e a jornada é excessiva. A vice-coordenadora de combate às fraudes nas relações do trabalho do MPT, Vanessa Patriota, explica que fraudes na oferta de vagas sempre existiram. Já existia, na prática, a contratação de trabalhadores através de outras empresas para desenvolverem atividades finalísticas da tomadora de serviços. O Ministério Público do Trabalho sempre combateu esse tipo de situação e vai continuar combatendo. Então, há situações como terceirização ilícita, estágio que não é estágio. Então, a gente vê hoje estudante de letras vendendo carro como se fosse estagiário, estudante de psicologia vendendo roupa como contratado como estagiário. Não há uma complementação direta e específica dos ensinamentos, daquilo que ele está aprendendo no curso, com aquilo que ele está desenvolvendo naquela empresa. O MPT em Campinas recebeu até setembro deste ano 210 denúncias sobre fraudes trabalhistas. Em 2016, o Ministério Público do Trabalho, na região, registrou 313 reclamações, 71 a mais que em 2015. Ainda de acordo com a Procuradora do Trabalho, quanto mais altos os índices de desemprego, maior o número de vagas consideradas fraudulentas. Com a reforma trabalhista, houve uma precarização tal das relações de trabalho, uma tentativa de subtrair direitos trabalhistas, que nós vamos ter, sim, essa ampliação. Nós imaginamos que é possível que aconteça, sim, esse tipo de situação em que o trabalhador é levado a obter algum tipo de trabalho, a aceitar algum tipo de proposta pelo desemprego, pelas necessidades, por precisar colocar o feijão na mesa e vai aceitar qualquer tipo de coisa que muitos empregadores vão estar oferecendo com base no que foi possibilitado pela reforma trabalhista. Esta edição vai ficando por aqui, mas lembro que na próxima semana traremos mais reportagens sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho em 2017.
No site www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais, você encontra mais informações sobre o dia a dia do MPT. Até semana que vem. Tchau!